Então, por que sofremos? Esse é o tema de hoje do nosso estudo, da nossa Parashá Shemot, que é a Parashá Deuteronômio, tá bom? Então, esse é o nosso estudo. E eu quero começar aqui com o que em hebraico diz Brit Hadashah, né? O Novo Testamento. Então, olha só. Romanos 1, verso de 1 a 5. Eu quero começar com vocês dentro deste texto maravilhoso. Está intitulado aqui na minha Bíblia, A Paz e a Alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque se sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que palavra maravilhosa, que revelação tremenda que Deus está trazendo para nós. A esperança, né? Então, como diz, quando passar por tribulação, tende alegria. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Temos que ser grato a Deus em todas as nossas, em todas as áreas de nossas vidas. E essa é a reflexão que eu quero compartilhar com você. É esse momento de deleite na palavra de Deus que nós vamos crescer e desenvolver. E a gente, para nós continuarmos essa reflexão, eu ainda quero trazer aqui o texto de Romanos 8, né? Romanos 8, eu vou ler o verso 18, depois vocês podem estar procurando, eu vou deixar todas as referências bíblicas aqui, para vocês estarem lendo, acompanhando, tá? Mas vamos ver, olha só o que diz aqui, Romanos 8, a glória futura, né? Romanos 8, do verso 18 até o verso 30, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pelas próprias escolhas, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a glória, liberdade e a liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, sofre, né, vamos dizer assim, até o momento, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vimos, aguardamo-lo pacientemente. Entende? Compreende isso? Olha o verso 26, que interessante.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, e aqui conhece a intenção do Espírito, ele está dizendo, é o Espírito aqui em minúsculo, né? Que ele está dizendo, conhece a intenção de quem? Conhece a intenção humana, da nossa vontade. Então, o Espírito de Deus intercede por nós. Então, o Espírito de Deus, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o que nós entendemos, né? Nós somos mais que vencedores. Essa revelação. Por que sofremos? Vai pegando essa reflexão. Por que sofremos? É a nossa reflexão de hoje. Nós entendemos que o ser humano ele tem uma inversão humana e através de conhecer a palavra de Deus, nós seremos transformados pela graça. Que nós fomos alcançados pela graça. Então, continuamos aqui. O verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Mas fiquemos aqui com esse texto 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Que amam a Deus. E é essa verdade que eu quero trazer. E é essa verdade que nós precisamos compreender no nosso dia a dia. É saber que, como nós vimos no verso 5, que o sofrimento, ele vai trazer perseverança. O sofrimento que nós vivemos, ele vai nos fortalecer. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque se sabemos que a tribulação produz perseverança. Então vamos ficar nessa reflexão aqui. E olha só o que nós vamos desenvolver e vamos estar trabalhando agora, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o nosso plano de reflexão. Aí nós temos o enigma que nos tortura. Por que o apóstolo Paulo escreve aqui para nós que nós devemos nos gloriar, ou seja, devemos agradecer pela tribulação? Por que o apóstolo Paulo está trazendo essa reflexão para nós? Ou seja, esse é justamente um ponto que nós precisamos entender hoje. Precisamos compreender essa revelação de Deus. Eu quero abrir aqui no texto de Mateus 6. Vou deixar para vocês aí o texto de Mateus 6, mas nós vamos refletir um pouco mais sobre essa perspectiva. Deixa eu olhar mais um detalhe aqui. A tecnologia deu uma sumida aqui no meu esboço. Quinta-feira. Bom, voltamos aqui. Consegui encontrar. Certo.
Então nós precisamos entender o enigma da dor. Né? Que enigma é esse? Que dor é essa? O enigma da dor e a prisão dos porquês. Aqui o Rabino Shalom Arush, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta, nos leva a fazer uma pergunta, por que eu? Não sei se você já passou por isso. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que tamanha injustiça entre as pessoas? Por quê? Por que nós sofremos tantos? Não sei se você já parou para poder desenvolver isso. Por que nós passamos por tanto sofrimento? Por que eu estou adoecendo? Por que eu sou pobre? Por que eu estou doente? Por que isso acontece só comigo? E nós precisamos entender que aparentemente todas essas dificuldades, esses problemas, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui para nós, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é uma pergunta que a humanidade faz. Por que eu? Por que eu passo por isso? Por que eu sinto isso? Por quê? Por que eu tenho isso? Porque aqueles que fazem mais pergunta são os que mais sofrem. Olha só, essa é uma reflexão aqui do Rabino Shalom Arush. Aqueles que mais fazem perguntas são os que mais sofrem. Porque se eu faço mais perguntas, é porque eu não confio em Deus. Entende? Eu não estou confiando em Deus. E aí você fala, mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem mais pergunta é quem mais sofre. O Dr. Norberto Kepp, um cientista brasileiro, ele vai trazer uma reflexão para a gente, o seguinte, ele explica que o sofrimento, que sofremos porque estamos invertidos. O que quer dizer isso, Christian? Lembra que lá em Gênesis, né, se você leu, estudou aí a primeira semana nossa, da primeira Parashá, você vai observar que lá em Gênesis, onde Deus traz a palavra dizendo, homem e mulher os criou, e Deus criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou assim, mas através do pecado original, o pecado primordial, o pecado primeiro, a inveja, a desobediência, nós como seres humanos, nós tivemos um processo da desinversão. Nós saímos de sermos a imagem e semelhança de Deus e passamos a ser a imagem e semelhança do homem e da mulher caída. Olha só que interessante. Quando Adão tem o primeiro filho, então ele diz que eis que agora nasce um conforme a minha imagem e a minha semelhança. E nós somos descendentes de quem? De Adão. O primeiro Adão. Que aí veio os filhos. E assim nós fomos invertidos. Saímos do pecado da perfeição, do bem, do bom, do belo, do verdadeiro, de estar na essência em Deus, estarmos com Deus, para hoje nós vivemos uma vida invertida, vendo as coisas de uma forma ao contrário. Isso quer dizer que a sociedade, o próprio Jesus fala que nos últimos dias a verdade seria mudada em mentira, a mentira em verdade. O que você vê hoje? Nas redes sociais, nas televisões, nos canais abertos, canais fechados. O que é bom é a mulher que trai o marido. O que é bom é o marido que trai a mulher com a outra, porque a mulher dele mesmo é uma megera. Isso é que a sociedade apresenta para nós. Isso é a inversão. Ou seja, a pergunta universal, o problema universal. Todos nós temos problemas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. No verso 3, né, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Os momentos difíceis vai nos trazer perseverança, vai nos trazer confiança. Deixa eu ver aqui, quem está dando, deixa eu dar um alôzinho aqui para Alice. Oi Alice. Muito bem, Alice Regina, obrigado por você estar aqui comigo. Muito obrigado. Olha, um prazer imenso participar com vocês e estar com vocês aqui, ouvindo, participando, desenvolvendo o conhecimento de Deus. Então, voltando aqui para a nossa reflexão, o Dr. Norberto Kepp ele vai dizer para a gente o seguinte, que sofremos porque somos invertidos. Por quê? O que quer dizer isso? Na ciência, né, da psicanálise, isso quer dizer que nós deixamos do nosso processo original com Deus e passamos a viver uma vida humana sem Deus, de sofrimento. Negamos porque a gente nega a ação de Deus. Nós negamos a ação boa de Deus na nossa vida. E ao negarmos a ação boa de Deus na nossa vida, nós negamos o presente de Deus. E ao negarmos a ação boa de Deus na nossa vida, nós negamos o presente de Deus às pessoas. Olha que forte isso. Né? Então, dentro desse prospecto, nós precisamos entender. E nós temos que buscar, tentar, e a gente quer negar o presente de Deus e queremos tentar controlar o nosso futuro. Mas eu e você não temos capacidade de controlar o nosso futuro. Você não tem o controle do que vai acontecer amanhã, daqui a um minuto, daqui a um segundo, você não tem esse controle. Ele não está em suas mãos. Compreende isso? O controle não está em suas mãos. E será muito melhor se nós entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o primeiro princípio, né? É o primeiro ponto que nós estamos refletindo aqui sobre a imunar, sobre a fé verdadeira. Como eu fiz na primeira semana, no estudo anterior, eu explico o que é imunar, o que é fé. E agora nós vamos entender esse ponto básico do que realmente, por que sofremos, por que você sofre. Então, o Dr. Norberto Kepp traz essa reflexão para nós. Nós vemos o sofrimento como azar ou erro do destino. Nós observamos isso, o sofrimento é um azar. Eu não tenho sorte, por isso é que eu estou passando por isso. Mas o apóstolo Paulo diz diferente. Que o sofrimento, a dificuldade, ela vai produzir perseverança. E só alcançarão o sucesso aqueles que permanecerem por mais tempo com fé. E se você é uma pessoa que quer viver em Deus, que vive em Deus, que confia em Deus, você precisa descansar nele. E descansar em Deus é bitarrom. Bitarrom é confiança, é segurança, é a paz no meio da tempestade. Compreende isso? E essa é a reflexão que nós precisamos entender. Então, o Dr. Norberto Kepp, ele continua ainda dizendo para a gente, quando na verdade ele é o sinal, ou seja, o sofrimento é o sinal da nossa desconexão com Deus. Entende? O sofrimento é o sinal de que estamos desconexos com Deus e que precisamos retornar a Deus. Precisamos nos conectar com Deus por meio de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o Senhor de nossas vidas. E é essa reflexão que eu quero trazer para você nesse momento. Tá? Entenda isso. Ou seja, qual é a raiz do sofrimento? A raiz do sofrimento humano é apenas a falta de emuná, a falta de fé, a fé pura, inabalável, a fé verdadeira, a fé que confia tão somente em Deus e em nada mais. Porque se eu viver a minha vida confiando no dinheiro que eu tenho no banco, confiando no meu trabalho, não que eu não tenha que trabalhar, não que eu não tenha que ter o dinheiro,
Mas a fé verdadeira é saber que Deus é o meu sustento. Porque se você sabe que se você cair doente agora, você já tem um plano de saúde, você corre para ele. E aí você não confia em Deus. Entende? Quantas pessoas são doentes porque vivem no hospital o tempo inteiro, mas não procura a raiz da dor e do sofrimento que está acontecendo com ela, e não procura saber, buscar em Deus qual é o motivo daquilo. E eu vou te dizer algo mais. Todo sofrimento, ele traz em si uma raiz de distanciamento de Deus. E quando você sofre, em certo sentido, Deus está querendo que você se aproxime dele. Entende? Ele quer que você se aproxime dele. Porque a raiz do sofrimento do ser humano é a falta de fé. E muitas pessoas não falam isso para você. Às vezes você fala, não, o meu problema eu estou sofrendo porque eu não tenho dinheiro. Ou eu estou sofrendo porque eu não tenho uma boa faculdade. Eu estou passando por isso porque eu não tenho um bom marido, meu marido é mau. Eu estou passando por isso porque a minha esposa é má. Né? Ou os filhos, o problema é o meu pai, o problema é minha mãe. O problema é Deus. E sendo que Deus é a solução. Compreende? Nós transferimos ao outro. Nós precisamos entender que nós temos que ter fé pura, inabalável, no Todo-Poderoso. Crer em Deus sobre todas as coisas, que Ele está acima de tudo. Sem emuná, sem fé verdadeira, a vida é um labirinto de caos e desespero. É um labirinto de sofrimento sem Deus. O Jardim da Emuná diz pra gente que, o Rabino diz, falando, né? Ele falou, olha, durante a minha trajetória de vida, durante a minha vida inteira, amor, Rani, tira... Ouve lá para ver se não está muito alto. Porque aí ele pega os barulhos de tudo em volta e tira um pouco a atenção aqui. Gente, eu estou gravando em casa, tá? Então, aí aqui nós estamos, tem almoço, tem menino correndo, tem a esposa acabou de ligar a cachoeirinha ali. Se ela ficar legal, você me dá um joinha. Fala, olha, tá bom, estou gostando. Né? É porque eu cortei ruído aqui, né? Então não está indo, porque eu cortei o ruído aqui. Então, beleza. Gente, maravilha. Vocês estão compreendendo aonde nós queremos chegar? Sem emuná, nós vamos viver um sofrimento terrível longe de Deus. O seu problema não é falta de dinheiro, não é porque você não casou, é porque casou mal. Não, o seu e o meu problema, o nosso sofrimento, é por falta de fé. Falta de crer em Deus, de confiar em Deus. Entende? Ou seja, a emuná é a resposta universal. Entende? A emuná, ela é a resposta universal e a providência divina para nós. Acompanhe comigo os próximos momentos aqui. Se você puder, compartilha, né? Manda para mais pessoas. Tá bom? Agora está chegando mais uns 2 filhos meus aqui. Ô Richard, aumenta o ventilador aí, por favor. Tá quente agora, gente, tá bem quente, mas vamos lá. Compreende, então, que a emuná é a resposta universal para os problemas. Porque a emuná é a providência divina. Ela traz a fé, ela traz a confiança. Nós vamos ver, através dos detalhes, Deus agindo. Tá bom? Ou seja, tudo o que acontece é resultado da vontade de Deus e da sua intervenção direta na nossa vida. Tudo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós acabamos de ver aqui em... Rani, depois se você quiser fazer um videozinho para eu colocar no Instagram. Tá, gente? É bem rústico mesmo. O negócio aqui é bem em casa. Né? Então, se nós queremos a resposta universal desses problemas, nós temos que entender que Deus, Ele tem uma direção direta na nossa vida.
Deus ele tem uma intervenção direta. A providência divina, ou seja, Deus dita desde as galáxias até o jantar de uma minhoquinha que está ali debaixo da terra. Deus está no controle. Como diz Jesus, tem de bom ânimo. Quando passaste por provações, por dificuldade, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós venceremos também. E a dificuldade ela vai produzir perseverança, vai produzir fé. Entende? E compreenda isso. Vamos viver essa essência. Eu quero trazer aqui ainda mais uma reflexão do Rabino, né? Ou seja, a emuná é o resultado das decisões. Toda a nossa vida inclui cada momento que Deus decidiu. Hashem decidiu realizar pela providência divina. E aí eu quero trazer ainda, há uma mensagem celestial para nós em cada sofrimento. Existe uma mensagem de Deus para nós no sofrimento. E essa mensagem de Deus, ela são as experiências diárias que nós vivemos. As experiências diárias são as mensagens particulares enviadas de Deus para nós. Cada situação que você passa é uma mensagem enviada de Deus. Para cada motivo de problema, o que Deus está querendo? Fala comigo, conversa comigo. Lembra que eu deixei, não sei se você, quem acompanhou, eu deixei na sexta-feira um exercício, né? 60 minutos que muda tudo. 60 minutos que muda tudo, toda a perspectiva. Isso é o que chamamos em hebraico de hitbodedut, que é falar com Deus, conversar com Deus. E o que o Pai quer é que você tenha essa unidade, essa confiança nele. Ele quer que você descanse nele. Fique comigo, nós estamos caminhando aqui por mais alguns momentos, mas eu vou trazer uma história fantástica sobre emuná e sobre bitahon, sobre confiança. E nós vamos entender ainda mais esse princípio de crer em Deus, de confiarmos em Deus. E olha só, quando ignoramos os sinais gentis de Deus, Ele é forçado a usar sirenes, a fazer barulhos mais altos, para que possamos olhar para Ele, entender que Ele está ali. Entende? Entender que Ele está ali. Esses barulhos, essas sirenes, essas situações mais altas, elas estão simplesmente chamando a sua atenção para olhar para Deus, para despertar do sono espiritual, para que você desperte do sono da letargia. Compreende isso? Deus quer que eu e você busquemos uma vida mais ativa, uma vida com mais fé, com mais ação, com mais oração, mais estudo da palavra. Então nós entendemos justamente isso daqui. Por que sofremos? E esse enigma dessa dor é a falta de fé, é a falta de emuná. Por isso que nós vivemos buscando o porquê. E aí o Rabino Shalom Arush, ele traz uma reflexão bem interessante para nós, né? A história de um atleta espiritual. O atleta do espírito, vamos dizer assim, né? Arush usa uma analogia do atleta que suporta treinos excruciantes, treinos muito fortes, para ele poder conseguir chegar ao limite máximo e a entrega máxima do seu desempenho. Por que você acha que conosco é diferente? Nós somos um atleta da fé, um atleta da emuná. Precisamos realmente desenvolver
como o apóstolo Pedro vai dizer para nós, que nós temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias. Todos os dias. E o Rabino diz aqui o seguinte, que quanto mais treino, você vê lá os jogadores, vou te citar um exemplo muito interessante aqui. O Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno, não, como é que é o nome do craque lá? Do Cristiano Ronaldo. Eu sou bem brasileiro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele não nasceu, vamos dizer assim, um atleta virtuoso, porque tem gente que já nasce com a predisposição, né, para aquele esporte e tal. Ele não. Mas o que o Cristiano Ronaldo fez? Ele era o primeiro a chegar no campo e treinar. Era o último a sair, continuava treinando. Enquanto os outros estavam em farras, com mulherada, com bebedices, carro bonitões, correndo para lá e para cá, Cristiano Ronaldo estava treinando. Ou seja, ele estava sendo um atleta. Estava praticando para poder buscar o aperfeiçoamento. E olha o que a palavra de Deus diz para nós. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aonde nós somos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa. E essa revelação, essa palavra que Ele traz para nós, é justamente isso. Treina. Se aceitamos a dificuldade com emuná, tem de bom ânimo, como Jesus diz. Ou seja, tenha fé, tenha confiança. Se aceitamos as dificuldades, os sofrimentos, com confiança, com fé, com emuná, nós vamos experimentar a paz interior. A paz que excede todo o entendimento, é o que está escrito na palavra. Mesmo na tormenta, nós passaremos por esse momento difícil e alcançaremos a vitória. E aqui tem uma visão muito forte sobre o apóstolo Paulo, ele traz para a gente, né? O apóstolo Paulo, ele vai trazer o seguinte, ele vai dizer que a dificuldade, ela traz transformação, ela traz a restauração. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o sofrimento no presente serve para nos confortar e nos conformar à imagem de Cristo, como está lá em Romanos 8, 29. Ela nos... Deixa eu ler aqui, só para a gente pegar direitinho, né? Romanos 8, 29, olha o que diz aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha o que diz o 29 agora. Pois aqueles que de antemão conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos que buscar sermos a imagem de Cristo, que é o ser perfeito, que é aquele que morreu por nós, nos ensinando como ser perfeitos. Nós nos aperfeiçoamos nele, porque você jamais conseguirá ser um ser perfeito aqui na terra, mas em Cristo nós somos perfeitos. Porque o sangue de Cristo, ele cobre multidões de pecados. Compreende isso? E o texto de Romanos 8, né, Romanos 5, verso 3 ao 5, que nós já lemos aqui, ele traz para a gente o seguinte, Paulo afirma que nós nos gloriamos nas tribulações porque elas produzem perseverança, caráter e esperança. Se você agradecer pelo momento difícil que você está passando, confiando em Deus e sabendo que Ele é o sustentador da sua vida, você vai alcançar esperança. Você vai ter um caráter formado. Você vai aumentar a sua esperança. Não é um pensamento de dívidas. Não é um pensamento de dívidas, mas é um processo de santificação pela graça.
Ah, então eu vou orar para que eu possa ser redimido. Não. Ah, então eu vou ter que estudar a palavra de Deus para que eu possa alcançar a graça de Deus. Não. Porque isso é um presente. Você faz isso para se fortalecer, para desenvolver, para crescer mais. E Cristo Jesus, ele é o grande desinversor. Vou usar essa expressão, né? Pegando emprestado ali da trilogia analítica, das faculdades trilógicas. Pessoal, quero abrir aqui rapidinho, né? Fazer uma propaganda. Nós temos a faculdade trilógica, que é uma faculdade que eu dou aula, né? na área de História de Israel. Eu quero convidar você, eu vou deixar o link aqui embaixo, o meu WhatsApp também. Se você tiver interesse em buscar alguns cursos, né? Na área de pedagogia, na área de teologia, na área de gestão de conflitos, nós temos essas formações e eu quero compartilhar com você, tá bom? Mas voltando aqui, Jesus, ele é um grande desinversor. Lembra que eu disse lá no início que o Dr. Norberto Kepp, ele fala que o ser humano, após o pecado original, nós nos tornamos invertidos, nós vemos tudo ao contrário, vivemos tudo ao contrário. Jesus, ele já vem como desinversor. Através de Cristo, nós nos tornamos perfeitos para Deus. Porque ele desinverte tudo isso. Né? Então, a ponte da graça, Jesus, ele é a ponte da graça. A inversão humana nos faz acreditar que somos chefes de nosso destino. Somos chefes da nossa vida. Eu estou no controle de tudo. A maioria de nós adoecemos porque, de alguma maneira, nós perdemos o controle, por acharmos que estamos no controle de algo. Pare para pensar nisso. Por pensarmos que estamos no controle de algo. E algo sai da nossa linha de visão, do meu controle, então o céu caiu, o mundo caiu, porque o marido deixou uma toalha no banheiro, você fica desesperada e tira a sua paz. Né? Porque o seu chefe lá no trabalho te chamou a atenção por alguma situação. Aí o que você acha? Eu perdi o controle. Então agora eu estou no sofrimento, eu estou vivendo na angústia. Compreenda esse sentido. Viva a emuná na prática, viva a fé na prática. Confiando em Deus acima de todas as coisas. Entendendo que Cristo, Jesus Cristo, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Salvador, ele é o grande desinversor da imoralidade da humanidade. E nós entendemos isso, que o nosso destino não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos. Ele está nas mãos cravejadas, nas mãos furadas por Jesus, que foi pregado na cruz. Está nas mãos dele. Ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo desinveste essa visão ao nos mostrar que a verdadeira vida é a submissão filial ao Pai. É nos submetermos ao Pai como filhos de Deus. Esse é o processo da desinversão. Quem não se preocupa com buscar espiritualidade não pode ser chamado de servo de Deus, já que vivem com a sensação de estar no comando de tudo. Se você vive uma vida totalmente dessintonizada da vontade de Deus, você vive uma vida não preocupada com a espiritualidade, então você
está bem longe Bluetooth connected. de desinverter. Observa isso. Se percebemos que em estado de sono espiritual agimos como chefe e não como servo, as dificuldades da vida resultam de nossas próprias transgressões, nos tornam ainda mais insuportáveis. Ou seja, o veneno espiritual da raiva e da ansiedade. Por quê? Porque a cura integral do ser humano, a cura completa do ser humano, a cura completa da alma, porque a alma e a emuná são um único aspecto. Elas têm a mesma essência. Ao restaurarmos a fé em Cristo, a saúde emocional, física e espiritual florescem. Compreende isso? Pois a graça remove o veneno espiritual da raiva, da ansiedade, da inveja, da blasfêmia, da falta de fé. Então, busque a fé. Jesus restaura. Ao restaurarmos a nossa fé, Cristo traz a saúde para nós. Então, permita que Jesus restaure a sua fé. Saia do Egito, saia do mundo, saia das coisas erradas. A falta de emuná, ela perpetua o exílio da alma, perpetua o isolamento da alma no deserto. A falta de fé. Jesus, ele é quem traz de volta a nossa vida para o jardim da emuná, para o jardim da fé. Jesus é que nos traz de volta. Compreenda isso. Onde a vida é bela, apesar dos testes que passamos. Jesus vai nos trazer de volta por meio da fé. A falta de emuná faz perpetuar a diáspora, o exílio, o sofrimento. A falta de fé vai te levar a isso. Compreende isso? Saia do Egito. Encerrando essa nossa reflexão de hoje, encerrando esse momento do compartilhar da fé, eu quero trazer ainda alguns pontos para você. Faça uma autoavaliação. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos emprestar essa palavra dele. Então, faça um autoexame. Examine-se, pois, você mesmo. Reserve 60 minutos para o diálogo pessoal com Deus. O Hitbodedut. Uma conversa com Deus. Julgue a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olha a raiz da amargura, a raiva. Olha a falta de afeto, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de abraço, a falta de dizer eu te amo. Observe isso, olhe para dentro de você. Veja aonde está faltando. Porque se hoje você está tendo algum tipo de doença física, é porque o espiritual está machucado. Porque o emocional está doente. E o seu corpo fala o que você está passando, está sentindo e não quer transmitir. Entenda isso. Faça uma análise de você mesmo. Julgue a si mesmo perante a graça.
para não ser julgado pelas circunstâncias da sua vida. Olha para você. Veja quais são os seus medos, os seus anseios, que a palavra de Deus traz um texto no Novo Testamento que ela diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Se você está passando por uma dificuldade muito grande e não está conseguindo resolver sozinho ou sozinha, procure ajuda. Fale com alguém que transmita segurança e que saiba realmente o que está acontecendo com você. Compreende isso. Não permita que o mal enrijeça a sua vida e te deixe preso em problemas insolúveis, em problemas que não têm solução, aparentemente. Mas em Cristo tem salvação, tem cura, tem mudança. Em Cristo tem restauração, tem transformação, tem poder. Nós devemos ser transformados. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Filipenses 4, 8 vai dizer que nós precisamos buscar tudo que é bom, tudo que é honesto, se há algum valor, que nisso pensai, que isso ocupe o seu pensamento. Pare de ficar pensando em doença, em sofrimento, em dificuldade, em problema. Pense em Deus. Pense em Jesus. Amém? Traga isso. Compreenda isso na sua vida. Eu quero fazer agora, neste momento, uma oração de encerramento. Uma oração de encerramento por você. Senhor Jesus, perdoa. Faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, perdoa a minha inversão de querer o controle, de querer controlar o que é teu, o que está nas tuas mãos. Perdoa-me, Senhor, por achar que eu tenho o controle de todas as coisas. Eu aceito que está toda essa situação que está acontecendo comigo no momento. Obrigado, Senhor. Como diz a tua palavra, em tudo dai graças. Eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, quero bendizer o teu nome, Deus. Me ajude a compreender e a ter fé. Me ajude, Senhor, a aceitar os momentos difíceis. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz para nós que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque ela vai produzir perseverança, esperança, vai produzir fé. Senhor, me ajude a ter esse coração grato, essa mente grata. Pois a tua pedagogia, Senhor, o Senhor usa a tua pedagogia para me transformar, para me restaurar, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero ser conforme a imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Quero dizer, como o apóstolo Paulo disse, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Traga essa verdade na minha vida. Não me deixe viver iludido com os prazeres, com os dizeres que aí fora, Senhor, a sociedade perversa, a sociedade má, tem dito para mim que isso é bom, como jovem, como homem casado, como uma mulher, como uma criança, que eu não preciso ter compromisso com o Senhor. Me perdoe, Deus, e traga-me a essência da adoração, a essência da verdade. Me ajude, Senhor, a não me espelhar no outro, porque eu vejo o problema do outro, eu vejo o mal no outro, e eu não olho o meu, Senhor. Porque o problema sempre é o outro, a dificuldade sempre é o outro, o ruim sempre é o outro. Mas como o próprio Jesus disse, Senhor, me ajude a tirar a trava que está nos meus olhos.
Como o próprio apóstolo Paulo fala, que eu preciso examinar a mim mesmo. Me ajude, Senhor, a examinar a mim mesmo. Dai-me emuná, me dê fé, me dê emuná, me dê bitarrom, me dê confiança, Senhor. Que eu aprenda a confiar em Ti, Pai, para descansar no Teu governo. Para que eu possa descansar no Teu governo. Senhor, muito obrigado. Gente, que maravilha, né? Que reflexão poderosa de Deus. Que chave poderosa Deus trouxe hoje para nós, na revelação da sua palavra, na transformação. Compreenda isso e viva essa essência boa, bela e verdadeira. Não deixe que o mal o destrua. Não permita que o mal o traga prejuízo para você. Como diz aqui em Deuteronômio 28, verso... deixa eu ver qual foi o texto que eu coloquei aqui. Deuteronômio 28, verso 47, diz assim: porque você não serviu o eterno seu Deus com alegria e contentamento sobre a abundância de tudo. Ele está nos convidando a viver com alegria em todas as coisas, em todos os momentos de nossa vida. Eu quero te trazer, neste momento, que a graça do Senhor, a paz de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, a sua família e toda a sua casa, agora e para todo sempre. Muito obrigado por você estar aqui, ter chegado neste momento, e não perca, durante toda a semana seguinte agora, eu estarei postando aqui no canal e algumas outras redes sociais a reflexão diária, as chaves que movem o céu, cura a alma e o corpo. Então esteja comigo, venha participar comigo desse desvendar da emuná e do bitarrom, para que você possa viver e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.